Meus amados no Senhor, eu peço licença a vocês para fazer o sermão sentado, porque ainda estou em recuperação e não é bom abusar, não é verdade? Não é bom abusar. Preciso da minha Bíblia, não esta, aquela lá, e que preciso de uma cadeira também. Meus amados, minhas amadas no Senhor, irmãos, o que o Espírito Santo de Deus me revelou aqui dentro da tenda foi tremendo, irmãos. Amados, sinceramente, eu nunca tive uma revelação dessa. Eu já tive muitas revelações, mas igual a esta que eu tive nesta noite, quando eu vi aquele caixão, e foi no cemitério do Monte Negro. Até o cemitério o Espírito Santo de Deus me revelou. A pessoa foi de madrugada, colocou o nome de alguém dentro do caixão. Olha que maldade, irmãos. Olha como o diabo, ele é sujo, é imundo, é podre. Este inimigo infernal. Por isso que Pedro nos ensina na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8. Sejam sóbrios, estejam vigilantes, não durmam, não estejam dormindo, irmãos. Estejam acordados. O diabo, irmãos, ele está agindo no mundo. Amados, você liga a televisão, meu Deus, quanta desgraça. Eu nunca vi, sinceramente não vi, irmãos, tantas mulheres sendo esfaqueadas, assassinadas brutalmente pelos maridos, ou ex-maridos, ou companheiros, ou namorados. Eu nunca vi, é uma coisa impressionante, irmãos. Amados, precisamos clamar ao céu. O diabo, irmão, Satanás, ele está fazendo uma obra terrível no Brasil e no mundo. E a igreja tem uma missão, a igreja tem uma responsabilidade de orar, de clamar, de fazer jejum. Estamos em vigilância orando para inibir, para destruir a obra de Satanás. E Pedro diz, sejam sóbrios, sejam vigilantes. O vosso adversário, o diabo, anda ao redor de vós, rugindo, procurando, irmãos. Não pensem vocês que Satanás, quando ele sai do inferno, ele vem aqui na terra, ele já vem direcionado, não. A Bíblia diz que ele não vem direcionado, não. A não ser que fizeram uma obra maligna, e ele vem já na vida daquela pessoa, para destruir, para matar aquela pessoa. Jesus, ele ensina, em João capítulo 10, versículo 10, o diabo vem para matar. Satanás pode tirar a vida de alguém, sim ou não? Sim ou não? Toda a igreja não? Não pode, irmãos. Ele não tem essa autoridade. Mas ele pode tentar e a pessoa cometer, por exemplo, suicídio. Ele fica insistindo, falando na mente da pessoa, insistindo, cegando a pessoa espiritualmente. Matar ele não pode matar. Lembra a história de Jó? Capítulo 1 do livro de Jó? Satanás se apresentou diante de Deus, quando os anjos se apresentaram diante de Deus, não no céu, aqui na terra. E ele disse, Deus falou, está vendo meu servo Jó? E ele falou, Jó é fiel, porque ele tem tudo. Deixa eu tirar tudo da vida dele, que ele vai blasfemar contra você. E o Senhor Deus disse, vá, tire tudo, só não toque na vida. Na vida você não toca. Satanás tirou tudo. Veja que não foi Satanás quem fez, mas ele fez com que inimigos viessem e roubassem os rebanhos de Jó. Ele fez com que a casa tremesse e caísse sobre os filhos de Jó. Então Satanás faz isso. Mas sejam sóbrios e vigiai. Vejam que maldade, irmãos. Colocar o nome de uma pessoa dentro de um caixão. E o nome, claro, quando aquele morto foi sepultado, o nome ficou dentro do caixão. Mas o Espírito Santo de Deus, o Senhor da minha e da sua vida, não permite que nada me aconteça, nem aconteça a você. Porque eu sou lavado e você também no sangue de Jesus. Em mim ninguém toca. Satanás não pode tocar no ungido do Senhor. Você também é ungido de Deus. Você é cristão. A palavra Cristo significa ungido. Cristão é aquela pessoa que é ungida. Cristão não é apenas que você segue a Cristo. Muitos seguem a Cristo. Muitos se dizem seguidores de Cristo. Mas cristãos verdadeiros ungidos são poucos no mundo. É o grande desafio da igreja. Que sejamos uma igreja de ungidos e ungidas em nome do Senhor. Vejam a primeira leitura. Havia um decreto
do Sinédrio. O que era o Sinédrio? Vamos aprender a Bíblia. Era um grupo de 72 sacerdotes. Quando eu falo sacerdote, não sacerdote cristão, mas sacerdote do Antigo Testamento, da Antiga Lei. Porque eles eram chamados sacerdotes? Porque eles ofereciam sacrifícios no altar, em Jerusalém, no templo. Eles cortavam os cordeiros aqui, ó, no pescoço, tiravam o sangue, e a carne do cordeiro era queimada numa grande fogueira, uma fogueira santa que havia em Jerusalém. Essa fogueira queimava dia e noite, sobretudo na época da Páscoa. Sacerdote do judaísmo fazia sacrifício de animais. Nós, sacerdotes, nós não fazemos mais sacrifício de animais, porque o verdadeiro cordeiro já foi imolado uma vez por todas, há 2000 anos, na cruz do Calvário de Jerusalém. O cordeiro não era imolado novamente, não é sacrificado. O sacrifício de Cristo, o verdadeiro cordeiro, foi uma vez só. O sacrifício daqueles animais era uma prefiguração, um sinal daquele verdadeiro sacrifício que tiraria o pecado do mundo, que é o sacrifício de Cristo. Haviam 72 sacerdotes, era o Sinédrio. Por que Jesus escolheu 72 discípulos? Por quê? O novo Sinédrio, para mostrar a nova aliança, o novo povo de Deus. 72 sacerdotes. Uma vez por ano, eles faziam um sorteio e sorteavam entre eles o sumo sacerdote. Por isso que naquele ano que Jesus morreu, o sumo sacerdote, ou seja, o sacerdote principal do Sinédrio, se chamava Anás. A Bíblia diz que o Sinédrio proibiu os discípulos, os apóstolos, de pronunciar o nome de Jesus. Eles foram presos. Deus manda o anjo. E o anjo de Deus diz: vão para casa descansar. Vocês estão machucados. Vocês estão feridos. Estão famintos. Estão sedentos. Estão cansados. Vão para casa descansar. Foi isso que o anjo do Senhor falou, sim ou não? Nossa, vocês acabam comigo, irmãos. Primeira leitura, amados. Prestaram atenção, não? O que o anjo falou quando soltou os apóstolos da prisão? Vão para casa descansar ou vão para a praça anunciar o nome de Jesus? Irmão, cristão não descansa não. Cristão tem que anunciar o nome de Jesus. Cristão tem que ir para as praças. A nossa igreja não tem ido para a praça não. Igreja, nós temos que ir para a praça anunciar o nome de Jesus. Nós temos, igreja. Vão nos condenar, vão nos maltratar, vão nos perseguir. Mas é isso que a Bíblia diz. Nós temos que ir para as praças anunciar o santo nome de Jesus. Há tantas pessoas que não conhecem este santo nome. Os apóstolos foram para casa ou foram para a praça? Para onde, igreja? Para a praça. Anunciar o nome de Jesus. Quando estavam na praça, foram falar para eles, sacerdotes: olha, aqueles apóstolos, aqueles homens não foram presos, não foram proibidos de falar o nome de Jesus, de pregar a doutrina deles na praça, não foram presos, foram lá na prisão. Veja o poder de Jesus. A prisão estava fechada, a cela estava fechada, as correntes estavam ali, mas eles estavam libertos em nome do Senhor. Irmão, quando você é de Cristo, não tem cadeia, não tem corrente que possa segurar você. Não tem, amado, não tem. Deus não nos deu um espírito de timidez, mas um espírito de ousadia. O diabo tenta segurar você, mas não tem força diabólica que segure. Em nome de Jesus de Nazaré. Chegaram na praça, estava lá Pedro, os apóstolos. Eles chamaram, trouxeram e falaram: vocês são loucos? Vocês foram proibidos de falar o nome desse homem? Vocês apanharam e vocês voltaram para a praça? E Pedro deu a grande resposta, que deve ser a minha e a sua resposta: antes obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Se esta deve ser a resposta do cristão, por que tem tanto cristão que abandona a igreja? Ora por causa de namorado, ora por causa de namorada, porque o namorado não é de igreja. A moça cristã, ao invés de converter o namorado, é o contrário. O diabo converte ela para o mundo. Isso acontece sim ou não, igreja? Assim, ó, acontece assim.
Irmão, quando vocês se aproximam de alguém, seja namoro, noivado e casamento até, e aquela pessoa não te traz para Deus, se afaste dessa pessoa em nome de Jesus. Porque não foi Deus que colocou essa pessoa na tua vida, foi o diabo que colocou essa pessoa na tua vida. E tem que se afastar em nome de Jesus. Antes obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Eles apanharam, reclamaram, porque apanharam, sim ou não? Final da leitura, final da leitura. Sim ou não? Não. Ficaram felizes. Felizes porque sofreram afrontas. Felizes porque apanharam. Por amor a Jesus de Nazaré. Quando alguém zombar da sua fé, dê glória a Deus. Porque se você está sofrendo por causa da fé, é porque esta fé é agradável aos olhos do Senhor. Se alguém critica você porque você vem a essa igreja, não briga não, não discute não. Dê glória a Deus. Porque os apóstolos também padeceram, sofreram por causa da sua fé. Dê sempre glória a Deus por tudo que você passar, por amor a Jesus de Nazaré. Amém? E hoje no Evangelho, meus amados, Evangelho bonito, Evangelho de João, não, de Mateus, Padre. Mateus capítulo 8. Jesus viu uma grande multidão. Um leproso se aproxima de Jesus, se prostrou aos pés de Jesus para o adorar, dizendo, olha, irmãos, olha a humildade deste homem. Dois exemplos de humildade. Primeiro, o leproso olhou para Jesus, ele pediu para ser curado, sim ou não? Sim ou não? Não. O que ele falou para Jesus? Se quiseres, se é segundo a tua vontade, se é ao teu agrado, cura-me. Ele não chegou diante de Cristo exigindo. Ele não chegou diante de Jesus falando para Cristo, você é obrigado a me curar. Não. Olha que exemplo de humildade. Senhor, se queres, tu podes me curar. Tu tens todo o poder nas mãos. Ele tem o mundo em suas mãos. Ele tem o mundo em suas mãos. Ele é meu Deus e nosso Deus. Ele é meu Pai e nosso Pai. Ele tem todo o poder nas mãos. Quando você orar a Jesus, você fale isso para Ele. Jesus, tu tens todo o poder. Tu podes me curar. Tu podes me libertar. Tu podes fazer o milagre. Porque tu tens todo o poder nas mãos. Mas eu me submeto, Jesus, à tua vontade. Seja feita não a minha vontade, mas a tua vontade, quando o Senhor quiser. Faz de mim, Jesus, o que o Senhor quiser. Cura-me quando quiseres. Liberta-me quando quiseres. Estou em tuas santas e poderosas mãos, Jesus. Se humilhe diante dele. E o segundo momento, aquele centurião. O que era um centurião? Centurião vem de centúria. O exército romano, irmãos, era formado por centúrias, que eram grupos de 100 soldados. Cada grupo de 100 soldados, o comandante se chamava centurião. Aliás, era um título, não é? Não era o nome dele. Era um centurião. Era uma espécie de sargento, de capitão. Era chamado centurião por causa da centúria. Aquele centurião, embora romano, não era judeu, não conhecia o Deus de Israel, não era temente a Deus, mas ele era um homem de coração bom. Ele vai até Jesus porque ele ouvia falar que Jesus curava leproso, curava cego, curava coxo. Ele tinha curiosidade, quem é este homem que se chama Yeshua? Quem é este homem? Quando ele teve a oportunidade, ele foi até Jesus. Ele tinha toda a autoridade. O centurião, se ele quisesse, ele poderia mandar matar Jesus naquele momento. Ele tinha autoridade para isso. Ele mesmo poderia matar Jesus. Ele era autoridade romana. Mas ele não usou da sua autoridade. Pelo contrário. Ele disse, Jesus, eu tenho um servo que está na minha casa. Veja como o centurião era um homem bom. Ele levou o seu servo doente para casa. Não era obrigação dele, mas ele levou.
eu tenho o meu servo que está doente na minha casa. Fala uma palavra, Jesus, e ele ficará curado. Jesus disse, eu vou lá. Ele disse, não, Jesus, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Uma palavra tua é suficiente para que meu servo fique curado. Jesus, olhando a atitude daquele centurião, que era um romano, não era judeu não. Jesus disse, nem no meio do povo de Israel eu encontrei um homem com tamanha fé. Segundo exemplo de humildade. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas uma palavra tua é suficiente para o meu servo ficar curado. Amados, eu falei tanto de humus, de terra. Se humilhe sempre na presença de Deus. Quando você for orar nesta noite, faça o seguinte. Preste atenção, igreja. Quando você for orar a Deus nesta noite, quando você for adorar a Deus antes de dormir, nunca, jamais, vá dormir sem antes orar e adorar a Deus. Nunca, não faça isso, porque nesta noite o Senhor pode chamar você para comparecer diante do tribunal. O que você faz? Se ajoelhe, use a sua cama, uma cadeira, enfim, como suporte, onde você vai se inclinar para adorar e buscar o Senhor. Adore a Deus. Amém, igreja?